Imagine uma Nova York. De repente, o Homem-Aranha do Tobey Maguire dá as caras. Porém, uma energia diferente aparece no céu. Dela surgem o Wolverine do Hugh Jackman e o Deadpool do Ryan Reynolds. Eis então que a gente observa, na verdade, uma grande destruição. Uma incursão está acontecendo entre o universo dos X-Men clássicos da Fox e o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Wolverine e o Deadpool estão ali para destruir aquele universo, mas eles não estão sozinhos. Eles têm a companhia do Magneto. Na luta, se unem ao Miranha do Tobey os vilões do Duende Verde e Dr. Octopus, também os mesmos clássicos dos filmes do Homem-Aranha dos anos 2000. Em uma luta épica, mas triste, de cerca de 3 minutos, o Wolverine e o Deadpool acabam matando o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Magneto neutraliza também os vilões e aquele universo que a gente cresceu acompanhando e amando é destruído. Tudo isso na cena inicial de Vingadores Doomsday. E agora, para compor ainda mais essa cena, vazaram novas imagens desse confronto épico entre o Wolverine do Hugh Jackman e o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Se você se emocionou com esse começo e já se imagina chegando na sala de cinema em dezembro e se deparando com essa cena, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os vazamentos, os novos e os antigos envolvendo essa cena e também uma cena que já foi revelada pela Marvel e que mostra mais sobre essa destruição do universo do Tobey Maguire. Fala pessoal, JM Carneiro aqui, esse é o Cultura Pop Cia. Eu mexi com o seu coração na abertura desse vídeo, se eu te impactei de forma negativa, né, no sentido de, o Homem-Aranha do Tobey vai morrer, o melhor Miranha vai morrer, eu peço desculpas, mas é isso que a Marvel tá preparando pra gente lá em dezembro, quando a gente for assistir Vingadores Doomsday. Inclusive, daqui a pouco, em setembro, vai começar a venda de ingressos aqui no Brasil, hein? Todo mundo guarda aquele dinheirinho pra não tomar spoiler, né? Porque assim, nossa, vai ser um evento, né? A verdade é essa. E o objetivo da Marvel com essa cena, logo no começo do filme, é porque eles sabem que o Miranha que todo mundo mais gosta é o Tobey Maguire. E envolvendo nessa cena o encontro que a gente sonhava desde os anos 2000 entre esse Miranha e o Wolverine do Hugh Jackman, é assim, pra hypar a gente e já deixar a gente impactado logo no começo. Muito semelhante com o que eles fizeram, né, em Vingadores Guerra Infinita, quando na primeira cena do filme, também uma cena rápida ali de 3, 5 minutos, o Thanos mata o Loki. Fala a verdade, você vê um dos principais vilões da Marvel até aquele ponto morrer muito rápido, muito simples pro Thanos. O que eles fizeram ali naquela cena? Eles botaram o Thanos lá no alto, ele surrou o Hulk antes disso, inclusive, e matou o cara que tinha sido o primeiro vilão dos Vingadores, o vilão do Thor, e que a gente mesmo assim gostava muito dele, né? E colocaram hype naquele filme de uma maneira brilhante logo na primeira cena. E aqui agora eles chegam de novo, com o pé na porta. Acho que até mais do que pé na porta, né? Um chute no meio do nosso coração. Mas vamos lá, por que a gente sabe que essa cena existe e qual que é o novo vazamento, né? Vamos por partes. A gente sabe dessa cena já desde o começo desse ano, se pá desde 2025, do ano passado, quando começaram aí os primeiros rumores, né, sobre Vingadores Doomsday, sobre a trama do filme. Vale ressaltar que a primeira grande história envolvendo a aparição do Tobey Maguire nesse filme seria de que ele, junto com o Wolverine, formariam aí um grupo de heróis do multiverso, né? Vingadores do multiverso, numa equipe formada pelo Loki. Não tem como saber se isso de fato foi pensado pela Marvel, se era coisa de fã, se era um vazamento fake ou não. Porque até uma coisa que eu quero dizer aqui nesse vídeo, né? Escrever ali, principalmente no Twitter, qualquer coisa, qualquer um escreve, né? Agora trazer imagens, mesmo que com IA, é mais difícil. E agora a gente tem várias cenas, várias imagens
dessa luta entre o Wolverine e o Tobey Maguire. E assim, a gente não estava dando nada por essas imagens há tempos atrás, só que a cada vez vazam mais fotos. E fotos como essas aí que você vê na tela, elas foram vazadas meses e meses atrás. Ninguém acreditava nelas, achávamos que era tudo mentira, mas eram na verdade sim imagens reais de Vingadores Doomsday, com qualidade melhorada com IA também para não pegar direito autoral da Marvel, e que uns russos estavam postando por aí, sim, estava vindo da Rússia ou coisa do tipo. Agora, como eles tiveram acesso a isso, né? A gente nunca sabe. Mas é aquela história, né? Alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, e quando você vê as imagens, está tudo aí na internet, né? E a cena do Tobey com o Wolverine, né, do Homem-Aranha do Tobey com o Wolverine do Hugh Jackman, ela estava em vários roteiros vazados, né, do filme, alguns mais específicos, outros menos, mas que já desde os primeiros rumores, né, depois da história dos Vingadores do Multiverso, mas falando justamente que essa seria a cena de abertura, e também muitos insiders prometendo que mesmo com essa morte no começo do filme, o Tobey retorna em Vingadores Guerras Secretas com um papel maior, mais importante, e sendo um dos protagonistas daquele filme. Vamos ver se isso se confirma ou não, né? Vamos focar primeiro em Doomsday, né? Mas eu espero que ele volte. Eu sinceramente espero que ele volte e que o Andrew também acabe ganhando um papel aí em Guerras Secretas, porque ver os três Miranhas juntos é muito bom, né? E a gente teve a cena pós-créditos de Homem-Aranha Um Novo Dia, que deixou esse hype aí para um Homem-Aranha que vai voltar, a gente não sabe nem qual, nem onde, nem como, mas que vai voltar. Mas aí então começaram no início desse ano a circular essas imagens do Homem-Aranha do Tobey Maguire com o Wolverine do Hugh Jackman e até com o Deadpool do Ryan Reynolds. Só que aquelas fotos que a gente não estava dando a mínima por elas. E que não eram fotos, porque eram fotos dos sets de gravação. São fotos inacabadas, né, do filme. Já as imagens que a gente também não acreditava de Doomsday eram imagens do filme, imagens dos trailers que a gente viu até aqui. Então se a gente não acreditava nem nas melhores, imagina as piores. Essas imagens circularam pela internet, mas ninguém acreditou naquilo. A gente achava que aquilo era mentira, a gente não estava dando a mínima para isso, para falar sinceramente, né? Não é nem que a gente não estava acreditando, a gente estava ignorando. Por serem fotos ruins, com baixa qualidade, por serem fotos até com cara de IA, né? No sentido de, faça uma imagem de gravação de bastidores de um filme da Marvel, aí os caras botam fundo azul, botam umas roupas de captura, e por aí vai, né? Então a gente não estava acreditando. Só que aí, o tempo vai passando, mais informações vão chegando. E aí nesse último final de semana, na D23, o próprio Hugh Jackman topou aí, né? Mandar um videozinho zoando o filme, falando que ele deveria estar no filme, porque ele não está no filme. O próprio Ryan Reynolds já tinha feito isso antes na San Diego Comic Con. Então você pega, a Marvel pegou um evento, San Diego Comic Con, e botou o próprio Ryan Reynolds ali, vestido de Deadpool, no meio da galera, como se fosse um qualquer, né, um cosplayer qualquer, mas não, era o próprio Ryan Reynolds. Depois, no próximo evento, eles botam o Hugh Jackman para mandar um videozinho e brincar sobre essa participação dele no filme. É uma provocação, eles estão colocando as pistas ali, porque eles já sabem que vazou. Eles já sabem que todo mundo, né, boa parte do público, o público que é realmente fã desse filme e está esperando muito pelo filme, os marvetes de plantão, todo mundo já sabe que isso vai acontecer. Então eles estão brincando com isso. Não se surpreenda se em algum momento o Tobey também apareça provocando uma aparição no filme. Eu acho que eles não vão confirmar. Eu acho que eles vão deixar esse suspense no ar. Mas esse encontro, que já era para ter acontecido lá nos anos 2000, ganhou mais um episódio agora. E a gente vai trazer para você esse vazamento. Acabou de sair essas duas novas imagens, mostrando tudo da luta do Wolverine com o Homem-Aranha Tobey Maguire. O Tobey aparece num estilo bem parecido daquela outra imagem, né? Com aquela mesma roupa de captura, no chão, enquanto o Wolverine tá ali com ele, e aparece também numa outra imagem o Deadpool. Eu confesso pra vocês, a imagem do Deadpool, especificamente, me lembrou muito aquela caverna, né? Que era, na verdade, o Homem-Formiga morto, né? Em que a Cassandra Nova ficava lá em Deadpool e Wolverine.
Então essa imagem especificamente não me passou muita veracidade, mas a outra do Tobey contra o Wolverine é muito boa. E por que o Tobey estaria usando essa roupa de captura e não o seu uniforme? Porque em No Way Home, né, ele gravou cenas sim com o uniforme. Então o que acontece? Tem quem diga que o Homem-Aranha vai usar um uniforme novo e diferente nesse filme. A gente não sabe ainda até que ponto isso é real, mas seria algo épico ver o Homem-Aranha do Tobey com uma roupa mais moderna, mais tecnológica. Eu gostaria de ver. Eu até prefiro ver ele com o uniforme mais clássico. Mas o principal é ver ele. Então, com que roupa ele tiver, com ou sem roupa, a gente quer ver ele. Não, sem roupa não. Vocês entenderam, pô. É roupa clássica ou roupa nova. A gente curte também. Roupa nova eu curto também. É uma boa música, né? Eu perguntava do You Wanna Dance. Não, vamos voltar. Meu Deus, que loucura! Então, é uma cena épica. Com certeza, com todos os detalhes assim que a gente consegue ver dessas imagens novas, a gente fica muito hypado para esse encontro, né? Infelizmente, é pro Wolverine matar o universo do Tobey e o próprio Tobey. Mas é um encontro, é uma cena impactante. E a pergunta que fica agora é: por que a gente não viu ainda o Dr. Octopus e o Duende Verde? Será que eles vão ser só computação gráfica? Será que os atores não voltaram para fazer essa cena? Porque vazaram outras imagens aí com menor qualidade, né? Mostrando justamente o Magneto, que seriam cenas aí dessa luta do Magneto no universo do Tobey. E a gente tem também a própria imagem, né, do primeiro trailer, mostrando o Professor Xavier olhando pela janela e vendo uma incursão acontecer. Ali naquela cena também, né? Depois que o universo do Tobey vai ser destruído ali no céu, a gente volta para o universo dos X-Men e a gente vai ver o Xavier triste. Porque o que acontece no contexto geral do filme, né? Os X-Men descobrem as incursões e começam a matar as outras terras que estão se chocando com a deles para que eles não morram. Então, é aquela história, né? Incursão. São dois universos se chocando. O ponto de choque é a Terra dos dois universos. Se você destrói uma das terras, você livra o seu universo da incursão. Então por isso que eles estão atacando o universo do Tobey para acabar com aquele universo. E o dispositivo que destruiria a outra terra seria esse dispositivo que está na mão do Wolverine, né? E que ele teria a missão de implantar ali no universo do Tobey para conseguir causar essa destruição. E olha só, no trailer da D23 a gente vê uma Nova York inteira sendo destruída. Essa cena só pode ser a cena triste do universo do Tobey sendo destruído. As pistas estão aí, os vazamentos estão aí. Quem não quer acreditar não acredita. Mas é igual o No Way Home, né? A gente dizia, ó, o Tobey tá no filme, o Andrew tá no filme. Ah não, essas imagens aí são de mentira. Isso daí é inteligência artificial, isso aí é mentira. Mentira? A gente viu bem o tamanho da mentira, né? E aí, agora, você vai acreditar ou não? O lado bom é que você tá aqui nesse canal que sempre traz informações precisas sobre Vingadores Doomsday. Então, para você não perder mais nada de Vingadores de Homem-Aranha, fique inscrito aqui nesse canal, tá bom? Então se inscreva agora com o sininho, é muito importante porque esse tipo de notícia não tem hora para sair. Então pode sair sempre a qualquer momento. E para você não perder nada, você tem que estar inscrito aqui neste canal no Cultura Popcia. E aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando tudo, absolutamente tudo, de Vingadores Doomsday.